transbordante, cheio de gás, cheio de azeite. E ele vai ser levado ao Espírito ao deserto para ser tentado. E diz aqui no 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados esses 40 dias, ele teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Irmãos, olha só o que ele fala. Se tu és. Olha o diabo aí minando, querendo colocar dúvida no coração de Jesus. E quantas vezes nós, cheios de gás, cheios do Espírito Santo, transbordando azeite, vem o diabo, se você é, se. Se a gente tem certeza de quem nós somos, nós não temos que ter essa dúvida. Nós temos que repreender logo. Não é se tu és, não. Eu sei quem eu sou, filha do Deus vivo. Então, eu tenho uma identidade. Se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmão, o inimigo ele vai ter sempre um pão, uma ilusão para te dar. Ele vai ter sempre alguma coisa para te apresentar. E agora vocês podem notar, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Irmãos, nós temos que aprender a nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o inimigo vem, mina nossa identidade, a gente se perde, não sabe quem nós somos, apresenta qualquer coisa, diz que é de Deus, a gente, bota para dentro. E muitas vezes a gente está botando lixo espiritual para dentro e se perdendo. Por quê? Por quê? Porque não tem visão espiritual. O momento agora, irmãos, é da gente devorar a palavra de Deus. Porque o que o mundo tem apresentado para a gente é um prato cheio de comida podre. A gente olha aquela beleza que enche a boca d'água. Tudo que está aí no mundo está enchendo nossa boca d'água, mas o final é o quê? É perdição. O final é perdição. E a gente está vendo aí. Então, irmãos, nem só de pão viverá o homem. O homem não tem que parar de viver. O povo de Deus tem que parar de viver para o pão que perece, para aquele pão que dá mofo. Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar a palavra de Deus, na palavra de Deus, ensinamento. Procura buscar na palavra de Deus o pão de cada dia. Para de ficar preocupado com pão bolorento, com pão cheio de mofo que o diabo tem posto na nossa bandeja, na nossa mesa todo dia. A gente tem que ter discernimento, irmãos. E é o Espírito Santo de Deus quem vai nos dar visão espiritual para que a gente veja quando o diabo vir com essas artimanhas. A mesma artimanha que ele usou para Jesus de minar a identidade dele. Será que você é mesmo filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você é filho de Deus. Será que você é filho de Deus? Está desempregado. Será que você é filho de Deus? Você não tem sua casa. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus te ama? Será que Deus te ama? Não é assim. Eu tenho pão para você. Aqui, transforma isso aqui, dá esse jeitinho, não é? O diabo sempre não apresenta, dá esse jeitinho aqui, e você vai ter pão. O diabo apresenta, do nada a ver. Lembra o nada a ver que está escrito lá na Bíblia dele? Está escrito, e a gente cai. Por quê? Porque ele está usando a palavra, irmãos. Hoje, mais do que nunca, o inimigo tem usado a palavra de Deus para minar a fé, a nossa fé, para que a gente perca a nossa identidade. Então, vamos começar a abrir nossos olhos espiritual. Pede visão espiritual. Nós estamos numa luta, irmãos, espiritual que nunca vista. Nós estamos vivendo em tempos em que o mundo está de cabeça para baixo. O mundo literalmente está de cabeça para baixo. E tudo que o diabo nos apresenta, irmãos, é tudo passageiro.
É tudo passageiro. Nós estamos, muitas vezes, o cristão está vivendo pelo pão que perece. Ah, eu estou com fome, então eu vou dar o meu jeitinho. Deus sabe, Deus sabe. Aí, né, dão aquele pão para a gente e a gente come. Deus sabe. Não é isso que a gente faz? Você é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, não, eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade espiritual e não posso me corromper, porque eu tenho contas a acertar com meu Deus. Eu tenho que estar diante do meu Deus de cabeça erguida. Ele tem que me falar. Ele tem que falar comigo e eu tenho que estar de cabeça erguida falando assim: Senhor, eu não aceitei aquele pão, porque o diabo apresenta, irmãos. Na hora que você tiver fome, pergunta para Deus: Senhor, é o Senhor quem está me dando? Olha aqui, se você for filho de Deus, dá aquele jeitinho, né? Não é que aparece? Aparece para a gente. Então, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra, se alimenta da palavra. Irmãos, quem vai no restaurante, olha só, você vai no restaurante, você fica comendo aquelas torradinhas, vem comendo a torradinha, né? Comendo aquele petiscozinho, comendo aquilo ali que botam para enganar, às vezes até para encher a barriga, para você não comer muito. E muito cristão está vivendo disso. Desses petiscozinhos. Um versículozinho. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, parece que já leu a Bíblia inteira. Já está pingando azeite. Irmãos, cuidado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, para de ficar querendo petisco. Se alimenta de alimento sólido da palavra de Deus. Não é momento para a gente estar comendo petisco. Petisco espiritual não traz crescimento, não traz glória, não traz revestimento. Então, deixa o pão de lado, procura o pão espiritual, procura se revestir do pão espiritual que não perece e que é para a vida eterna. Irmãos, aprende a fazer jejum espiritual. O que é jejum espiritual? É o diabo vir com aquela bandeja, você falar igual Daniel. Não, isso não me convém. Eu vou colocar no meu coração que eu não vou comer dessa bandeja dos manjares do rei. Porque tem um rei aí reinando, né? Tem um rei aí com a bandeja de coisas boas. Nada, irmãos, nada que o diabo mostrar para a gente vai ser feio, não. Ele vai mostrar o bonito. É aquilo que vai encher os nossos olhos, que vai dar água na boca. Gente, a palavra de Deus é a palavra do Senhor que vai dar discernimento a cada um de nós, para a gente não sair comendo qualquer coisa, nos alimentando de qualquer coisa. É momento da igreja despertar. Eu sempre falo a respeito da igreja de Bereia. Os bereanos, aqueles crentes, tudo, Paulo e Silas foram lá pregar, mas eles iam lá na palavra conferir. Eu vou lá ver na minha Bíblia se é aquilo mesmo. O que o Senhor fala? O Senhor fala nesse capítulo. No outro capítulo, o que o Senhor fala? Para de ficar com esse petiscozinho, que aí o diabo usa esse petiscozinho e te derruba. Por quê? Porque você não tem conhecimento espiritual. Nós temos conhecimento espiritual suficiente para a gente fazer como Cristo, resistir ao diabo através da palavra. O diabo usou a palavra, você tem que ter conteúdo. Hoje nós não estamos mais em época de brincar, você tem que ter conteúdo para rebater. Olha as coisas que estão aí, gente. Até igrejas nós vamos ter que ter cuidado. Por quê? Porque tudo quanto é tipo de igreja, tudo quanto é tipo de banquete que está aí no mundo, está dentro das igrejas. E o dia que trouxerem para a nossa igreja, o que a gente vai fazer? Se a gente viver de petiscozinho, a gente não vai ter maldade, nós não vamos ter visão espiritual, vamos abraçar. Porque está aqui na palavra. Não tem como rebater. Então, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque o diabo, o que ele apresentar para a gente, vai ser sempre pratos lindos. Tudo que for bonito. Gente, se vocês estão pingando, principalmente aquele que está pingando azeite, está cheio do Espírito,
cuidado, porque o inimigo vai tentar, ele tentou Cristo. É nesse momento, ele vai tentar, por quê? Porque é para isso que ele trabalha, para que você caia. E quem está de pé, cuide para que não caia. Imagine se Jesus não fosse a pessoa, o ser que ele é. Né? Ele aqui, Jesus, ele estava em carne. Tanto ele estava em carne que o diabo tentou. Ele na carne, na fome. Então, irmãos, procura ter fome espiritual. Acho que foi até cantado aqui, né? Me dê fome, sede de ti. Queira ter, irmãos, essa fome da palavra. Não se alimente de versículozinho, de uma coisinha aqui, daquilo que o irmão fala. Vai na Bíblia, mastiga, procura, vasculha, queira esse alimento. Porque tem comida estragada, tem comida podre na panela que está matando. Então tem que haver em nós discernimento do Espírito. E é só o Espírito Santo, irmãos. Só o Espírito Santo que pode dar discernimento para que a gente não venha comer qualquer coisa. Tá? Então começa a rejeitar qualquer prato que te colocarem na frente. Vai ver se foi Jesus quem deu. Tá? Porque o diabo, ele é ilusório. E principalmente quando alguma coisa encher muito os seus olhos. Essa semana o pastor até falou aqui, né? Que a irmã orou e uma semana ela conseguiu a bênção dela. E vocês viram o que foi no final. Aí, isso daí é o quê? Prato. Prato que a pessoa, sem discernimento do Espírito, se alimentou. Ó, o diabo está aí, ó. E muita gente, cristão, muito povo de Deus, colocando para dentro. E no final é ruína para o povo de Deus. Continuando aqui, e Jesus lhe respondeu dizendo, o versículo 4, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? De toda a palavra de Deus. Então não é só de pão, do pão que perece. E uma coisa que a gente tem que parar, irmãos, é de vir para a igreja para pedir bênçãos. Nós não vamos para a igreja para pedir bênção, não. A igreja é lugar de você glorificar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vem para a igreja para adorar. Aqui é assim, ó, daqui para cima é louvor, é adoração. Isso é para o nosso Deus. Tá? É para o nosso Deus, é para isso que nós estamos na igreja, para louvar, para glorificar ao nome do nosso Deus. Estamos aqui para cultuar Deus, não é para Deus cultuar a gente, dar tudo que a gente precisa. Isso é coisa do diabo. O diabo tem mania de tudo que você quer, ele te dá. Sabia disso? Você pega, recebe, parece que foi Deus que te deu, mas aí, de repente, você vê aquela rasteirazinha, aí é por quê? Aí que você vai despertar. Isso aí não veio de Deus. Deus não me daria isso. Então, irmãos, discernimento, palavra e discernimento do Espírito, isso é muito importante. O versículo 5 diz assim, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Oh, coisa maravilhosa, hein? A gente vem para o culto, né? Aí a gente está pedindo aquela casa. Aquela mulher, né, estava pedindo um marido, né? Ela estava pedindo um marido, aí o diabo vai, mostra. Eita, neném, coisa linda. Aí o homem é aquela corpão de violão, aquela beleza, oh. Olha o diabo aí mostrando. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos desse mundo. Olha aí, meu filho, abre seus olhos, vê aí. É uma mulher linda, é um varão lindo que eu tenho para você, é uma casa, né? Aí o diabo vai mostrando. Aí o crente sem discernimento que não ora, ai, é minha, oh glória, aleluia. Depois vem para a igreja dar testemunho. Testemunho, porque foi o que o pastor falou aqui, né? A mulher, coitada, pediu e veio e foi, falou que tinha recebido a bênção e era muito triste, irmãos. É muito triste. Então, cuidado com o que o diabo te apresenta. Senhor,
Se for do Senhor, me mostra. Entre em oração. Entre em jejum. Se você quer muito alguma coisa, irmão, luta espiritualmente por aquilo que você quer. Porque aí o que vier, você sabe que vai ser de Deus. Não pensa que Deus vai colocar as bênçãos numa bandeja e te trazer. Isso é coisa do diabo. Então, cuidado. E o diabo mostra mesmo, mostra tudo bonito, né? É aquela ilusão. E ele fez isso com Jesus. O versículo 6 diz assim: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Irmãos, vocês sabem por que ele falou isso? Quem foi que entregou esse reino para o diabo? Esse reino foi entregue para o inimigo, por isso que ele tem acesso. Por que o inimigo teve acesso de entrar lá onde estava havendo a reunião, né? Os filhos de Deus se apresentam e Deus fala de Jó. Por que o inimigo pôde penetrar ali? Porque nós demos acesso a ele. Então, olha só, ele diz que foi tudo entregue a ele e ele dá a quem ele quer. Não é mentira isso? Ele dá a quem ele quer. E ele faz, você quer? Toma. Você quer? Toma. Você quer? Toma. Teve agora o milionário aí da Mega Sena, um outro que foi morto. Aquilo foi bênção? Foi, irmãos? Aquilo foi bênção? Foi milionário da Mega Sena, ele foi morto lá, ó, pelos sócios dele, pelos próprios amigos. Ninguém viu isso, não? Pois é. O diabo é assim, ele é astuto, ele dá, ele presenteia, e ele morreu, mataram ele, tá? Então, e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero, tá? E deixa eu só falar uma coisa, se você é de Deus, quando o diabo vir te apresentar, rejeita. Rejeita! Nós temos esse poder. Apareceu aquela lindona, né, do corpo escultural, você vem na tua frente, rejeita. Rejeita. Aí vem o bonitão, todo musculoso, rejeita. Porque o prato, irmãos, o manjar, é um manjar que vai te levar à ruína, tá? E é isso que ele fala: portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Às vezes a pessoa ainda recebe isso, ainda vai e agradece. Obrigada, obrigada. Olha, eu nem sabia que ia ser tão maravilhoso assim. Ainda está dando glória, né, para o inimigo das coisas que estão recebendo. Ainda vai dando glória. Oh, que maravilha, né? Oh, que maravilha. Não tem discernimento do Espírito, porque não lê Bíblia. Aí o que aparece, o que vier, como diz lá fora, o que vier, traça. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. É muito cuidado. E ficar dando glórias ao inimigo. Eu imagino esse ganhador daí da cena, quando ele ganhou, ele deve ter falado: oh, que beleza! Né? Oh, que maravilha! Está dando glória para o inimigo. Está dando glória para o inimigo. Então, é isso, essa artimanha que o diabo usou contra Jesus, continua utilizando nos nossos dias. Tá? Porque o tempo, irmão, o tempo é outro, mas a artimanha do inimigo continua sendo a mesma. E a nossa arma, a arma do cristão, também é a mesma. Ainda continua sendo jejum, ainda continua sendo oração e, principalmente, leitura da palavra. Para quê? Escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas a gente não quer, muitas vezes a gente está andando, tateando no escuro, pegando qualquer coisa que aparece. Por quê? Porque está cego espiritualmente. Aí fica igual cego mesmo, tateando no escuro, porque não vive à luz da palavra de Deus. Porque não vive à luz da palavra de Deus. Então, portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe:
vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Irmãos, somente a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, todo louvor, toda adoração, e só a Ele podemos servir, exaltar e glorificar. Aconteça o que acontecer, te tiraram tudo, dobra seus joelhos, vai orar. Você é filho de Deus, você tem uma identidade espiritual para zelar. Se te tiraram tudo, se você está na ruína, dobre os seus joelhos. E, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando a pessoa recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele pode ser o maior dos pecadores. Ele se ajoelhou, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele pode levantar reivindicando as bênçãos de herdeiro da promessa. Porque o próprio João diz: e todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, serem chamados filhos de Deus. Irmãos, tem uma coisa maravilhosa, que muitas vezes a pessoa de Deus, eu já vi muito, porque eu tenho muitos anos de igreja, mas eu já vi muitas pessoas que, na época que eram do mundo, né, tinham prosperidade, aquela coisa toda, e quando entram para a igreja, eles perdem aquelas coisas. Então, irmãos, aprende uma coisa: o que Deus te deu, você não vai perder. Aquelas pessoas muitas vezes perderam coisas que foram dadas pelo inimigo para elas, para a ilusão. Então, com Deus a gente não perde. O Senhor, Ele vai sempre acrescentar em abundância. Aquele que perdeu, perdeu por quê? Porque aquilo não era de Deus. Aquilo não era de Deus, então por isso perdeu. Então, cuidado com o que você está reivindicando muitas vezes, que não procede de Deus, tá? Mas foi dado pelo inimigo, e o Senhor tem que tirar, tá? Tem que tirar da sua vida, para quê? Para que você possa impulsionar, tá? Continuando aqui. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se tu és, olha ele novamente aí, tentando abalar, né, colocar dúvida na cabeça de Jesus. Ele viu que encheu os olhos de Jesus com aquelas coisas mais simples, né? Levou aquelas coisas mais simples, né? Aqueles montes, aquelas coisas. Ele viu que Jesus não caiu na armadilha dele. Ele foi até o pináculo do templo para mostrar Jerusalém. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és, olha ele novamente aí tentando minar a identidade dele. Jesus sabia muito bem quem ele era, de quem ele era filho. Então, o que ele diz aqui? Porque está escrito, olha o diabo usando a palavra de Deus. Isso aqui, se não me engano, está em Deuteronômio. Esqueci de marcar. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem. Isso está escrito na palavra de Deus. Ele usou. Imagina se Jesus vivesse de aperitivinho, aquele aperitivozinho, né? Aquele aperitivozinho. É por isso que a gente não pode, irmãos. A gente tem que estar com alimento sólido. A gente tem que estar com alimento sólido, preparado para tudo aquilo que mandarem para a gente repreender com a própria palavra. E é jogar mesmo, é a palavra de Deus. Aí o que Jesus respondeu para ele? Porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropecem com o teu pé em pedra alguma. Olha só como o inimigo é sujo. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Quando Satanás manda Jesus se lançar do pináculo do templo, ele estava lançando dúvida em Jesus contra Deus. Então, ele tentou forçar Jesus a tentar Deus.
Não devemos cair em táticas malignas que tentam nos obrigar que tentam obrigar Deus a fazer aquilo que a gente quer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Lança-te daí que eu vou dar ordem. Né? Ele vai dar ordens aos seus anjos. Gente, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente tem mania de querer colocar Deus na parede e falar o que eu quero. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, se o Senhor me der. Se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Eu já ouvi gente falar isso. Então, irmãos, identidade espiritual. Nós temos uma identidade, o seu nome. E outra coisa, o nome da gente é algo super sagrado. Quem tem filhos, né? Quem pensa em ter filhos, começa a colocar em teus filhos nomes abençoados. Vocês viram que o povo de Israel sempre teve isso? Na nossa cultura não tem. Mas tem pessoas cristãs que estão dando cada nome. O nome da pessoa traz uma carga espiritual para a pessoa. Você muitas vezes não sabe nem o que significa aquilo, porque eu procurei quando eu fui. Eu não era nem cristã na época, quando Daniel nasceu, eu não era cristã. Mas eu sempre tive temor de Deus, porque eu era muito religiosa, né? Então, eu fui procurar o significado do nome dela. Significa Deus é meu juiz. Então, irmãos, o nome da gente, ele traz uma carga espiritual. Não coloque qualquer nome no teu filho. Você vê que tem uma geração aí de trás que quando saía aqueles nomes lá exóticos na Globo, começaram a colocar nas crianças sem saber, né, naquelas telenovelas, colocavam nome, muitas vezes era apelido e eles iam e colocavam a si mesmo. Eles iam e colocavam. Então, o nome da gente, ele carrega uma carga espiritual. Vocês veem que quando Deus, ele tinha uma obra para fazer, né? Ele tinha uma obra específica para alguém, o nome era trocado. O nome de Oséias esqueci. O nome de Oséias foi trocado. Abraão, que era Abrão, passou a ser Abraão, que é pai de uma grande nação. Ele era pai de nação, passou a ser pai de uma grande nação. Sarai, né, que era mãe de nação, passou a ser Sara, né, que é mãe de uma grande nação. Então, irmãos, o nome traz uma carga espiritual. Identidade, irmãos. Identidade de filhos de Deus. Nós temos que ter. Tá? A nossa nacionalidade, a nossa terra, a nossa cidadania não é aqui. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? É um representante, né? Um representante que vai a uma determinada cidade. Então, nós somos embaixadores. Nós vivemos aqui, estamos representando o reino de Deus. Tá? Nós somos cidadãos do mundo. O nosso endereço não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Então, não fica lutando pelo pão que perece e nem deixa o inimigo minar a sua identidade. Porque isso é muito importante, irmão, que a gente saiba quem nós somos. Nós temos que saber, mesmo dentro da fornalha, a gente tem que saber quem nós somos. Tá? Aprende isso, coloca isso no teu coração e deixa isso entrar de forma profunda no seu coração. Nós temos uma identidade espiritual para preservar. O teu nome não é um nome qualquer, por isso que o cristão, ele não pode deixar o nome dele ficar sujo. O diabo, ele não pode nos envergonhar de forma nenhuma. Nós não podemos dar razão para que o diabo nos envergonhe. Nós temos o nome. Nosso nome está ligado a Cristo, somos representantes, eu acabei de falar, embaixadores de Cristo. Então, em nós não tem que ter defeito nenhum. Ninguém pode apontar o dedo e falar, está devendo, está devendo. É cidadão do reino, está devendo, não pode. Porque nós temos uma identidade, teu nome tem que estar limpo. Tem que puxar a sua ficha espiritual, ver que você está limpo, porque
só puxar a sua identidade espiritual e ver que você está limpo. O Senhor nos comprou, irmãos, com um preço muito, muito grande. Nós fomos pagos com um preço muito alto. E o preço de sangue. Não foi por qualquer valor que nós fomos comprados. O Senhor Jesus, Ele deu o seu sangue por cada um de nós. Nós fomos gerados naquela cruz do Calvário. Eu já até falei aqui, né? Que em Adão, né, Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e da costela de Adão, Deus tirou a Eva. Mas Cristo, na cruz do Calvário, quando furam a costela de Cristo, o lado de Cristo, sai água e sai sangue. Ali nascia a igreja do Senhor com o fruto do Espírito Santo. O fruto que é bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Irmãos, busca uma identidade espiritual. Não deixa ninguém minar, não deixa ninguém dizer, se você for. Não, você é. Aconteça o que acontecer, você é. Nada de si. Se é uma condição, você não está você é filho de Deus, você é cidadão do reino, tem uma identidade, um nome a zelar. E você é filho de Deus, nunca se esqueça disso. E cuidado com o pão, cuidado com os manjares que o mundo apresenta, porque não é para você. O que nós temos, as coisas que Deus tem para nós, são bênçãos, irmãos. São bênçãos. Muitas vezes dói. As coisas que vêm do Senhor, muitas vezes, pode doer. Mas são coisas que vão trazer santificação, que vão trazer edificação. Cuidado com os manjares que o diabo tem apresentado, com aqueles alimentos que o inimigo tem posto na nossa mesa, que enche a nossa boca d'água, mas que, no fim, traz destruição. Irmãos, não vou me estender mais, está até cedo, não vou me estender mais, e eu gostaria, assim, não sei se queria pedir aos irmãos uma coisa. Nós fomos comprados, irmãos, com preço muito grande. Então, se você quiser receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você levanta a sua mão, começa a se colocar na presença do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração. Coloca na presença do Senhor. Eu gostaria de orar por você. Vem aqui na frente, você que quer se reconciliar com Deus. Irmãos, não deixa para depois. O momento da gente se consertar com Deus, de renovar nossa aliança, o momento é agora. Pai querido, meu Deus amado, Senhor, eu te peço pela tua igreja, Senhor. Nós clamamos a ti por cada vida aqui, meu Deus, desse lugar. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos. Senhor, abraça a tua igreja, abraça teus filhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, que a gente possa sentir, Senhor, o teu amor. Senhor, foi louvado aqui o quanto o Senhor nos ama, e nós sabemos disso. Em João 3,16, o Senhor disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te recebemos, Senhor, como Deus e Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador. Eu entrego essa igreja nas tuas mãos. Pai, nos ensina a valorizar a tua palavra, nos ensina a amar a tua casa, Senhor, nos ensina a nos portar diante do Senhor com mansidão. Senhor, derrama os frutos do teu Espírito sobre nós. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Nós clamamos a ti. Pai, eu entrego essa igreja em tuas mãos. Eu entrego cada pessoa que entrou por essas portas. Pai, nossas palavras não saem vazias, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, que eles sintam tua presença, seu toque, e venham se encher da tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Fica com essa palavra. E obrigada, tá? Pela oportunidade. Irmãos, a paz do Senhor de novo. Ontem foi falado muito sobre identidade, e nós estamos com essa orientação de estar trazendo para a igreja, né, sobre a nossa identidade. Foi falado sobre o que é e quem é a metodista ortodoxa, a nossa denominação.
E nós aprendemos muito sobre a história da nossa igreja ontem. Foi assim algo impactante que nem nós sabíamos, né, missionária, né, pastora? Não sei se a pastora sabia, mas a história a fundo de como foi fundada a Metodista Ortodoxa. E é uma história linda, uma história de Deus, assim, desafiadora, de alguém que lá no meio do mato aceitou a Cristo, né, conheceu o Senhor Jesus através de alguns missionários americanos, e ali começou uma história de amor, uma história de identidade da nossa igreja. Né? Nós, aos poucos, nós vamos estar passando para os irmãos, e eu tenho certeza que, se você já veste a camisa, você vai vestir mais ainda a camisa da Irmandade Metodista Ortodoxa. O que nós pedimos é que vocês orem pela nossa denominação. Né? Existe uma promessa sobre a nossa denominação, existe uma promessa sobre o Brasil, mas existe uma promessa sobre a nossa denominação que há muitos anos atrás, de que de nós sairia um grande avivamento. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer fazer algo muito lindo na sua vida.